Senhor presidente. Eu queria, na verdade, dar uma resposta coletiva aqui aos muitos e-mails que eu venho recebendo, referentes à ação direta de inconstitucionalidade número 5668, que vai ser julgada no STF no dia 11 agora, ao que tudo indica, que trata... as pessoas estão interpretando como se fosse o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Mas eu fui olhar o material que está disponível, a íntegra da ação não está disponível, pelo menos eu não consegui acessar, mas consegui acessar algumas peças, e o que eu entendi é um pouco diferente do que está sendo anunciado. Eu entendi o seguinte: o PSOL entrou com uma ação contestando o Plano Nacional de Educação. Por que o PSOL está contestando o plano, dizendo que houve ali uma inconstitucionalidade por omissão? Porque no plano há vários dispositivos criticando discriminação, estimulando o ensino, né, vamos dizer assim, conciliador, de integração, de comunhão. Porém, no Plano Nacional de Educação, não existe um dispositivo explícito a refutar a discriminação de gênero, de orientação sexual. Então, o PSOL entende que haveria uma obrigatoriedade constitucional de o Plano Nacional de Educação trazer um artigo expresso coibindo a discriminação de gênero e de orientação sexual. Pois bem, essa ação está em trâmite e já houve a elaboração, a prolação de um parecer da Procuradoria-Geral da República. À época do parecer, a Procuradora-Geral era a doutora Raquel Dodge, que foi quem assinou este mesmo parecer. E no parecer, a doutora Raquel Dodge concordou com o PSOL, dizendo que realmente existe no Plano Nacional de Educação uma omissão, porque haja vista os efeitos deletérios da discriminação de gênero e de orientação sexual, seria constitucionalmente obrigatório trazer no texto uma rejeição a esse tipo de discriminação. Com isso, eu não estou defendendo nem a linha A nem a linha B. Estou tentando deixar as pessoas um pouco mais tranquilas de que esta ação não diz que o professor vai ou não vai ensinar teoria de gênero, ideologia de gênero na sala de aula, tá bom? Também quero deixar bem claro aqui que eu, particularmente, sou contrária a qualquer tipo de discriminação. Discriminação de gênero, discriminação de orientação sexual, discriminação de raça, discriminação de religião, discriminação de origem geográfica, social, regional, discriminação contra militares, que eu, dentro da Universidade de São Paulo, vi várias vezes esse tipo de discriminação ocorrer e ser tomada como politicamente correta. Então, eu sou contrária. Por outro lado, também sou contrária a se fazer diferença entre as várias discriminações. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, apesar de respeitar o pedido do PSOL, apesar de respeitar o parecer da doutora Raquel Dodge e respeitar muito a doutora Raquel Dodge como profissional, eu não concordo nem com o PSOL, nem com a Procuradoria-Geral da República, quando dizem que o Plano Nacional de Educação comete, né, ou incide numa inconstitucionalidade por omissão, por não trazer claramente a proibição da discriminação de gênero ou relativa à orientação sexual. Porque o plano já diz que as crianças têm que ser educadas, preparadas, para não cometerem e não comungarem com discriminação. Que discriminação? De toda ordem. De toda ordem. É praticamente impossível o legislador
definir todo tipo de discriminação que pode acontecer. Quando o Plano Nacional de Educação refuta a discriminação, refuta toda forma de discriminação. E, por óbvio, já embarca, já engloba a discriminação contra homossexuais, contra transexuais, contra mulheres. Então, esse pleito do PSOL, reforçado pela Procuradoria-Geral da República, é um exagero. E não me parece que haja elementos para o Supremo Tribunal Federal julgar procedente esta ação. Não obstante, é importante que as pessoas que estão escrevendo, que estão em pânico, entendendo que o Supremo vai mandar ensinar teoria de gênero nas escolas, talvez não estejam conscientes do objeto desta ação. Quero fazer esse esclarecimento, porque são muitos os e-mails que eu estou recebendo, a matéria é muito técnica, a matéria não é simples, esse assunto de inconstitucionalidade por omissão é árduo, e eu não teria condições de responder e-mail por e-mail para explicar tudo isso. Tá? Então, eu faço aqui esse esclarecimento coletivo. Se eu perceber o surgimento de outras dúvidas, voltarei a esclarecer estas mesmas dúvidas de maneira geral. E vou acompanhar o andamento desta ação. Tá? Primeiro, porque na condição de professora, devo reconhecer que o professor deve estar preparado para receber e acolher aquele seu aluno que se apresenta, se reconhece como homossexual ou transexual. O professor não pode ficar fechado quando ele recebe esse aluno, porque se esse aluno for rejeitado pelo professor, as consequências podem ser drásticas. Então, eu tenho preocupação com as pessoas também que querem uma total proibição desse tipo de assunto dentro da escola. Por outro lado, me preocupo muito com professores ativistas que usam o poder da sala de aula para direcionar as crianças e os adolescentes. Então, são assuntos muito importantes para que nós os tratemos com ativismo. O ativismo, em regra, finda sendo injusto. Então, eu vou voltar a esse tema, vou acompanhar esta ação e tento aqui esclarecer um tema difícil, mas que eu percebo está causando muita dor à nossa população. Muito obrigada, senhor presidente.